Olá, amigos do canal Publicando Fé. Meu nome é William Igor. Eu estou aqui hoje para tratar de um assunto muito interessante. É um assunto que atrai a atenção de muitas pessoas, gera muita dúvida, e hoje nós vamos procurar responder à luz da palavra de Deus, das Escrituras, o que significa isso de vida após a morte. O que é isso, vida após a morte, né? Hoje, na aula da escola bíblica, nós falamos disso, né, Lorena? Sim, Você conseguiu entender o que é vida após a consegui, morte? mas gera uma série de discussões, né? Porque cada um pensa de uma forma ou fica, tipo, confuso. O que realmente é? Exato. Então, o nosso pessoal de casa, com esse vídeo, eu espero que entenda, né, o que a Bíblia diz sobre vida após a morte. Então, nós vamos tratar do assunto em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos, e não nus. Versículo 4. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós estamos estudando a carta de Coríntios na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na Igreja de Getsemane, e nós chegamos nesse assunto sobre vida após a morte aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios. E o apóstolo Paulo vai falar a respeito de tabernáculo terrestre e casa, edifício eterno. Então ele vai trazer uma figura de linguagem para representar o corpo humano, né? O corpo como uma tenda. No versículo 2 ele diz, uma tenda, né? Um tabernáculo de habitação temporária. Você imagina, né? O que significa uma casa e uma tenda, morar em uma casa e uma tenda. A figura da tenda representa algo passageiro, uma habitação temporária, uma habitação com algum desconforto, mas a casa representa um edifício eterno, certo? Uma habitação que você tem mais segurança, mais conforto. E essa é a figura da tenda como o nosso corpo aqui, nessa terra, e a casa como uma figura da eternidade, nosso corpo na eternidade. Então, o que acontece após a morte? Aqui no versículo 3, ele vai dizer que os que estiverem vivos serão revestidos, né? Ele vai trazer a figura da veste, da vestimenta. Ele diz assim, aqueles que não estiverem nus serão revestidos, ou seja, se eu estiver vivo, você estiver viva, quando Cristo voltar, nosso Senhor, nós vamos ser revestidos, uma roupagem adicional, quer dizer, uma transformação, você é vivo ainda, certo? O caso que acontece diferente quando a pessoa ela morre. Quando morre o cristão morre no Senhor, ele não vai ser revestido, ele vai receber um novo corpo. Então nós temos essas duas diferenças. Então o cristão que está vivo, ele vai ser revestido. O versículo 4 diz, pois nós que estamos vivos queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, ou seja, o nosso corpo terreno natural vai ser revestido com o corpo celestial, o corpo espiritual, certo? Então esse é um ponto de grande confusão. O pessoal acha que vai ser tudo um evento só, mas 2 Coríntios 5 já deixa claro que há diferença entre os que estão vivos quando a volta de Cristo acontecer e os que já morreram. Mas isso não responde à pergunta, o que acontece à vida após a morte? Responde? Não. Não responde. Então nós vamos procurar responder agora. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que
ao homem está destinado morrer uma vez só. Então, a Bíblia vai dizer que você tem uma vida para viver ela com dignidade aqui na terra, em abundância, em novidade de vida. E após disso, você vai ter uma habitação celestial. O crente no Senhor vai estar no paraíso. Jesus disse para o ladrão na cruz: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então você que perdeu algum familiar, por exemplo, cristão, saiba que ele não foi perdido. A gente usa essa palavra, mas não é certa. Ele foi encontrar com o Senhor. Sim. Ele está lá com o Senhor na glória, né? O que nós chamamos de paraíso. Não existe purgatório. Não existe base bíblica para purgatório, né? Não existe base bíblica para alma penada, aquela coisa toda, né? Reencarnação, não. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala: você vai viver. E os que estiverem com o Senhor, quando eles morrem aqui, eles vão direto para o paraíso. O versículo de 2 Coríntios também diz isso. Olha só o que diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que é a morte, então, do cristão? É habitar com o Senhor. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. Isso é vida após a morte. Então, se alguém te perguntar o que acontece com o cristão depois da morte, ele vai habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, 8. Ele vai agora não receber um corpo provisório igual ao nosso corpo, que desfalece, que adoece, né? Que fica cansado, que tem doenças. Ele vai receber um corpo perfeito, imortal, igual ao de Jesus ressurreto. Um corpo que não sente dores, fadiga, fome, necessidades, certo? Então, quando um cristão morre, ele vai habitar com o Senhor, aguardando o momento da vinda de Cristo para receber esse corpo, né? Então, ele partiu aqui da terra, ele se encontra com o Senhor imediatamente. Se a pessoa que morre, que já morreu, né, em Cristo, Sim. vai esperar o corpo ser transformado quando Jesus voltar, o que tá lá no paraíso, então? Boa pergunta. Se o corpo ficou aqui, né? Todo mundo sabe que a gente enterra o corpo. O corpo ficou aqui, vai se decompondo. O que vai estar lá no paraíso? Eu acredito que é a alma, certo? Porque o homem é alma vivente. Em 1 Reis, capítulo 17, 23, diz assim, quando Elias ora para o menino, a primeira ressurreição na Bíblia, Elias ora para o menino, o que ele fala? Ele pede a Deus que a alma volte para o menino, né? Então era a alma que tinha saído. Sim. Então aí ele orou 3 vezes, aí a alma voltou para o menino, diz o texto, 1 Reis 17, 20 em diante. Aí a alma voltou para o menino. Tem pessoas cristãs que acreditam que alma e espírito é a mesma coisa, certo? Mas nós temos textos que diz corpo, alma e espírito. E nesse especial de 1 Reis 17, 23, fala claramente que é a alma que voltou. Então eu acredito que o cristão morreu aqui, a alma dele vai se encontrar com o Senhor, o corpo terreno vai ali se decompor, e quando Jesus voltar, aí essa alma recebe um novo corpo. O corpo glorificado. O corpo glorificado, o corpo incorruptível. Você quer ver? Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 15, versículo 51. Esse assunto é um pouco complexo, que até o apóstolo Paulo vai dizer. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos vai morrer, mas todos vão receber um corpo transformado. Versículo 51, 2. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá vendo? Então, os mortos, a alma que está lá no paraíso, ressuscita, transformada em incorruptível, e nós, quer dizer, se eu e você estiver vivo, nós
vamos ser transformados. Sim. Né? O nosso corpo aqui ele não vai passar pela morte, ele vai ser transformado. Isso vai acontecer com quem estiver vivo na segunda vinda. Uhum. Então, por isso que ele fala assim, é um mistério. Nem todo mundo vai dormir. Alguns vai dormir, vai morrer e ressuscitar. Outros não vai morrer e ressuscitar. Outros já vai ser transformado direto. Sim. Né? Uhum. Aqui diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de mortalidade, né? Sim. De quem está vivo. Uhum. O pessoal tem muita dúvida na questão, essa questão mesmo, tipo, as pessoas quando morrem em Cristo, né? Que fala que elas dormem no Senhor, tipo, mas você acredita, pelo que você tá falando, que, tipo assim, a pessoa morreu, ela já vai pro paraíso, Isso. como você deu o exemplo do ladrão? Isso. A teologia vai chamar de estado intermediário. Isso. O apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Tessalonicenses. Ele fala, enquanto os que dormem no Senhor. Certo? É um estado intermediário. O que acontece nesse estado intermediário? É justamente isso. Eles estão com o Senhor já. Eles já estão com o Senhor aguardando a vinda de Cristo para celebrar o casamento. E então, só vai receber o novo corpo quando vir Cristo de fato vir, a segunda vinda. Então o pessoal acha que está dormindo, que estão descansando, que eles estão inconscientes, mas não tem nada disso. Eles vão estar lá conscientes, entendeu? E estão aguardando o Senhor. Apocalipse traz esse exemplo de almas que clamam a Deus. Não quer dizer, então eles têm consciência, estão clamando a Deus. A parábola do rico e o Lázaro, né? Embora é uma parábola, mas como tem nome, você interpreta como uma história, certo? Que parábolas são figuras de linguagem, mas quando passa a ter nome, você interpreta ali como uma história. Então, o rico e o Lázaro, por exemplo, na parábola, Lázaro, que era o que passou dificuldades na terra e foi para o seio de Abraão, tinha total consciência, como também o rico. Pediu que Lázaro molhasse o dedo de água para refrescar ele. Então, o rico tinha consciência. Então, esse dormir esse estado intermediário que a pessoa aguarda, a segunda vinda de Cristo. Mas ele já está com o Senhor. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, alguma consideração, mande para a gente, escreva aí nos comentários. Se você acredita, pegue essa palavra que você assistiu aqui, envie para alguém, para ajudar essa pessoa a esclarecer as dúvidas sobre a vida após a morte, sobre o que acontece. Nós falamos um pouco apenas aqui, nós podemos continuar falando mais sobre isso, basta você deixar no comentário a sua dúvida, o seu tema, a sua consideração, que a gente traz mais assuntos do mesmo sentido aqui, né? Então pega essa palavra, manda para alguém que você ama, e para essa pessoa ter uma fé renovada, sabendo que aqui não é o fim da linha, tem mais coisa por vir. E o principal ponto é como você alcança a vida após a morte. Isso é muito simples e rápido de responder. Basta você ter fé em Jesus. Então manda para alguém, para que essa pessoa tenha fé em Jesus, que você ama, que você sabe que precisa dessa fé. E eu tenho certeza que essa pessoa vai ser abençoada como você foi. Então deixa seu like, um grande abraço e até o próximo vídeo.